Olá, nessa aula vamos falar sobre if statement. Como não vimos nas aulas passadas, a gente tem operadores lógicos onde a gente consegue trabalhar algumas condições. E aqui a gente vai trabalhar com essas condições utilizando o if. Bom, para a gente declarar um if, a gente precisa basicamente utilizar o, a expressão if, parênteses, aonde que a gente vai passar, qual que é o valor que a gente vai fazer a iteração, aonde a gente vai fazer o comparativo, ou até mesmo vai validar ele. Em seguida, chaves, que é onde a gente vai abrir o nosso escopo para poder ter uma resposta referente àquele if. O if significa se. E a gente tem a condição chamada else, que ela é o senão. Então, se for uma informação, cai aqui. Se não for ela, ela vai cair no else, certo? E o else, propriamente dito, a gente não precisa necessariamente passar um valor para ele. Então, a gente vai trabalhar aqui e vamos ver o que vai trazer de informação aqui para ele. Bom, eu vou colocar aqui é falso e bora ver o que vai acontecer. Bom, eu vou colocar aqui, ó, node if statement e ele vai trazer a verdadeiro. Por que, que ele traz a verdadeiro? Porque A é maior do que B, porque aqui no caso eu estou validando aqui de 10 é maior que 5. É a mesma coisa que eu colocasse aqui, 10 maior do que 5. Então, ele vai continuar sendo verdadeiro, certo? E se eu colocar aqui que ele é menor, basicamente ele vai cair no meu else porque ele é falso, certo? Agora vamos trabalhar com uma outra possibilidade. Beleza, Diego, eu posso validar alguma outra possibilidade além desse? Podemos sim trabalhar mais uma possibilidade, porque além do else, a gente tem aqui a nossa condição chamada else if. Que aí a gente vai passar uma condição nova e ele vai trabalhar dentro dessa condição. Então, o else if, vamos dizer que A ele é maior do que B. E aqui na primeira condição, que seria o verdadeiro, ele vai ser aqui, ó, A ele vai ser igual a B, certo? Então aqui ele vai continuar ainda trazendo a informação verdadeira, porque enquanto houver a palavra if mencionada, ele só entra nessa condição se ela for verdadeira, certo? Então eu vou colocar é verdadeiro e aqui atrás eu vou colocar uma nomenclatura como else if. Else if. Então aqui vai ser o else if, e aqui vai ser o nosso if, maravilhoso, e aqui vai ser somente else. Certo? Então, bora ver o que vai trazer de resultado. Beleza, ele caiu no else if, por quê? Porque ele verificou no primeiro if se ele era igual, ele não era igual, ele verificou o segundo se ele é maior do que B, então, no caso, ele é maior do que B, então ele retornou verdadeiro. E a última condição seria falso. Se no caso eu colocasse aqui que ele é menor, ele ia cair diretamente no falso, porque ele realmente é falso. E isso a gente pode fazer com qualquer um dos nossos comparadores. Então, aqueles comparadores que a gente verificou, então se eu colocar aqui que ele é verdadeiro, então ele vai trazer aqui o primeiro if que é verdadeiro, embora o segundo também seja verdadeiro, a segunda condição, porém, como a gente está trabalhando com o if encadeado, ele vai parar de entrar nos outros ifs assim que ele encontrava a resposta verdadeira. Então ele verificou que esse é verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai trazer o nosso print e vai parar a execução, certo? Então, caso a gente queira ver se existe outro if verdadeiro, eu posso declarar o outro if aqui. Então eu teria dois resultados em verdadeiro. Então aliás, aqui ele trazendo o else, porque aqui para ele ser verdadeiro é assim. Então a gente trabalharia com dois if. Então esse else if não seria mais else if e ele trabalharia com essas duas condições. Então teria um if isolado e um if e um else para validar nossas condições, certo? Outra forma que a gente tem como trabalhar com validações e condicionais é utilizando o ternário. Porque a utilização do ternário, ele vai verificar se a informação é verdadeira, aí a gente vai utilizar ela escrita dessa forma. Eu vou comentar aqui e vamos utilizar essas mesmas variáveis aqui embaixo. Então, para verificar se o ternário é verdadeiro, eu tenho aqui o A. O ternário ele verifica com ponto de interrogação se é verdadeiro. Então aqui ele vai trazer a informação de verdadeiro. Verdadeiro. E dois pontos se ele for falso. Então a primeira posição ele sempre vai ser verdadeiro e a segunda posição sempre vai ser falso. Então vamos colocar aqui A maior do que B. A maior do que B, então ele traz verdadeiro. Vamos limpar aqui. Ele vai trazer aqui pra gente nada. Por quê? Porque eu preciso de um console log. Eu posso colocar o console log aqui direto? Console
Opa, log.log e passar essa informação dentro do console log. Posso fazer isso? Posso fazer isso. O ternário ele te dá a possibilidade de pegar e fazer o quê? Colocar aqui const, eu declaro uma variável e coloco aqui um nome qualquer. Nome qualquer. E atribuo a ela. Então, essa variável ela vai ter o resultado desse ternário. Então, vamos imprimir ele assim primeiro, para a gente ver o que acontece. Ele vai trazer verdadeiro. Se eu fosse validar da segunda forma, eu vou colocar aqui o nome qualquer. Nome qualquer. Aí ele tem que trazer duas vezes a informação de verdadeiro. Aí ele vai trazer verdadeiro, verdadeiro. Então, todas as validações que a gente faria dentro do if, a gente poderia passar dentro de um ternário que a gente ocuparia menos espaço e utilizaria somente uma linha de código para fazer isso, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que a gente consegue trabalhar com o if, else if e ternários dentro do JavaScript e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.